O primeiro livro de Samuel. Primeiro e segundo Samuel eram um só livro no antigo cânon hebraico. A divisão atual deriva-se da Septuaginta seguida pela Vulgata. O livro de Samuel é o registro da passagem do governo de Israel de juízes para reis e da passagem da teocracia, governo de Deus, o rei invisível, para a monarquia, governo de um rei visível. 1 Samuel é o final da história dos juízes e o começo da história de Israel como monarquia. O motivo de ter recebido o nome de Samuel foi devido à atuação predominante desse grande homem de Deus como ponto de ligação entre um período e outro da vida de Israel. Samuel significa louvor de Deus. Era filho de Elcana e Ana e foi gerado em resposta à oração de Ana. Foi juiz e profeta em Israel. Julgou o povo depois da morte de Eli, além de fundar uma escola de profetas chamada de Rancho de Profetas, do qual ele era o dirigente. A autoria do primeiro livro de Samuel atribui-se a ele mesmo, Samuel, a Natã e a Gade. Provavelmente, Samuel tenha escrito os primeiros 24 capítulos do livro e depois de escrever, ele o colocou junto à arca. A esfera de ação do primeiro livro de Samuel. Ele registra os acontecimentos que vai do nascimento de Samuel até a morte de Saul, abrangendo um período de 121 anos, aproximadamente de 1171 a 1050 a.C. O primeiro livro de Samuel divide-se em 3 seções. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 7 e trata de Samuel. A segunda vai do capítulo 8 ao capítulo 15 e trata de Saul. E a terceira vai do capítulo 16 ao 31 e trata de Davi. O segundo livro de Samuel. Segundo Samuel é a continuação de 1 Samuel e compõe a seção histórica da Bíblia. O segundo livro de Samuel registra a história de Davi. Davi era filho de Jessé, bisneto de Rute. Foi ungido 3 vezes. A primeira, quando ainda era menino, foi ungido por Samuel na casa de Jessé, seu pai. A segunda, como rei de Judá. E a terceira, para reinar sobre todo o Israel. Davi começou a reinar com 30 anos de idade e reinou durante 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Davi morreu com 70 anos e escreveu cerca de 73 salmos. Apesar de alguns fracassos, ele subjugou as nações vizinhas. Era um homem segundo o coração de Deus, mas isto não significa que ele fosse um homem perfeito, mas que fora um escolhido do Senhor para realizar os profundos desígnios divinos. Com relação à autoria do segundo livro de Samuel, de acordo com 1 de Crônicas, capítulo 29 e o versículo 29, os autores foram Samuel, Natã e Gade, aproximadamente em 1018 a.C., no ano 285 a.C. A esfera de ação do segundo livro de Samuel vai desde a morte de Saul até a compra do local do templo, abrangendo um período de 37 anos. O segundo livro de Samuel divide-se em 3 seções. A primeira fala da ascensão de Davi e vai do capítulo 1 ao capítulo 10. A segunda fala sobre o fracasso de Davi e vai do capítulo 11 ao capítulo 20. E a terceira fala sobre os últimos anos de Davi, vai do capítulo 21 ao capítulo 24.